tudo bem? Espero que estejam bem, né? Vamos aqui para mais um estudo da apostila da unidade 11. Vamos falar sobre bases e sais. Lembra que eu fiz aquela confusãozinha, né? Que eu troquei lá, falei de gases antes, enfim. Bases e sais na apostila vai estar lá na unidade 9. Mas para não confundir mais, eu tô seguindo a sequência das unidades, né? Então, bases e sais está na unidade 9 da apostila. Beleza? Então aqui a gente vai falar de bases nessa primeira aula. E na parte 2 nós vamos falar de sais, sendo que a unidade 11 está incumbida de estudar tanto bases quanto sais. Só que aqui a gente vai compartimentalizar, então bases nessa aula e sais na outra. Os tópicos que nós veremos são o que são bases, né? A classificação das bases, a nomenclatura delas e as suas propriedades. E para finalizar, a gente vai fazer alguns exercícios para fixar o que a gente vai ver nesses tópicos aqui, ok? Então vamos começar. Então, função inorgânica a base é uma classe de função inorgânica e ela é definida de acordo com a teoria de Arrhenius como toda substância que dissolver em água, ou seja, vai estar em meio aquoso, ela vai se dissociar e vai fornecer como único ânion na solução o íon OH-, certo? Então, a base ela se dissocia. Em contrapartida, quando a gente viu os ácidos, nós vimos que eles se ionizam, ou seja, predominantemente ácidos são compostos covalentes, certo? Então, esses ácidos eles tornam-se íons em solução aquosa, enquanto que as bases elas são predominantemente compostos iônicos, ou seja, em solução aquosa elas vão se dissociar, ou seja, elas vão se separar nos seus respectivos íons, porque elas já são formadas de íons, certo? E o ânion que vai ser liberado é o íon OH-, certo? Então a gente tem os cátions e os ânions. Cátion, carga positiva, ânion, carga negativa. Então, o ânion da nossa base sempre vai ser OH-, beleza? Então, a gente tem aqui os exemplos. Aqui a gente tem o hidróxido de sódio, ele vai se dissociar nos seus respectivos íons. Então, a gente tem aqui o cátion, sódio, que ele tem a carga positiva, mais 1, quer dizer. Menos 1 é do íon hidróxido, na verdade, que é um ânion, né? Então, ele tem uma carga menos 1, beleza? Então, compostos, como a gente pode ver aqui, eles são o quê? Eletricamente neutros. Então, se a gente tem um maisinho no Na, a gente tem um menusinho no OH-, então eles são neutros, né? Porque um mais um menos 1 vai dar 0. Aqui a gente tem outro exemplo, que é o hidróxido de cálcio. Ele também se dissocia, certo? Nos respectivos íons. Aqui o cátion, aqui é o cálcio 2+, e aqui é o íon hidróxido, certo? Então, a gente percebe aqui que a teoria de Arrhenius está certa quando a gente trata com solvente água. Sempre a gente vai ter o único ânion, que é o íon hidróxido, certo? Aqui também, ó, a gente tem duas cargas positivas no cálcio. Para a gente ter uma base, que é um composto, tem que ser eletricamente neutro, né? Não tem que ter, a carga tem que ser 0 desse composto. Então, se a gente tem uma carga positiva aqui, a carga negativa também tem que ter duas cargas negativas para dar 0, né? Então, mais 2 com menos 2 é 0. Então, por isso que a gente coloca um 2 aqui junto com o hidróxido, porque aí a gente vai ter duas cargas negativas para somar com as cargas positivas, que vai dar 0. E aqui, por último, também, né, outro exemplo, é o hidróxido de alumínio. Aqui ele também está dissociado, então, no alumínio 3+, e no íon hidróxido, certo? Então, predominantemente, no geral, as bases elas são formadas por um metal, então vocês conseguem observar, a gente tem aqui um sódio que é um metal da família 1A, a gente tem o cálcio, que é da família 2A, a gente tem o alumínio também, que é um metal, certo? E eles sempre são um metal ligado à hidroxila, certo? Então, o metal ele é o cátion do composto e a hidroxila é o ânion dele, beleza?
Bom, então vamos ver como é que a gente consegue classificar essas bases, né? Então, como que a gente classifica as bases? Vamos dar uma olhadinha? A gente pode classificar as bases quanto ao número de hidroxilas que estão na fórmula da base. Então, quando a gente tiver uma hidroxila, a gente vai chamar de monobase. Um exemplo é o hidróxido de sódio, porque tem apenas um íon hidróxido na sua constituição. Quando nós tivermos duas hidroxilas, né, dois íons hidróxido, a gente chama de dibase. Um exemplo aqui é o hidróxido de cálcio, certo? Porque tem duas hidroxilas na fórmula. Quando a gente tiver três, a gente chama de tribase. Um exemplo aqui é o hidróxido de alumínio. A gente tem 3 íons hidróxido na constituição da fórmula da base. E aqui, quando a gente tiver 4, a gente chama de tetrabase, certo? A gente vai ter 4 íons hidróxido ligado ao cátion, certo? Então, 4 na fórmula, certo? Então, sempre a gente consegue definir se é tetra, tribase, dibase, monobase, olhando a fórmula, certo? A fórmula molecular, que vai me indicar o quanto que tem da espécie química. Então, aqui está me dizendo que tem 4, aqui está me dizendo que tem 3, aqui está me dizendo que tem 2, aqui está me dizendo que tem 1, certo? Dependendo da quantidade, vai ser mono, di, tri, tetra, beleza? Bom, outra forma de a gente classificar as bases, né? Então, não é só uma maneira, olha só que legal. Nós temos outras maneiras de classificar as bases. A gente pode classificar quanto à solubilidade dela em água, porque a teoria de Arrhenius leva em consideração que o solvente que eu vou estar trabalhando é com a água. Então, em solução aquosa, a gente vai ver o quão solúvel é essa base, né? Quão solúvel é a base na água, beleza? Então, a solubilidade dela. Por que eu estou enfatizando que é na água? Porque às vezes, se a gente tiver outro solvente, essa base pode se comportar de maneira diferente quanto à solubilidade. Mas estamos tratando de água, deixar muito bem e claro, estamos tratando de água. Então, a ordem crescente da solubilidade em água vai ser os metais alcalinos sendo solúvel. Então, a família 1A da tabela periódica, que são os metais alcalinos, eles são solúveis, eles se solubilizam em água. E o NaH4OH, que é o hidróxido de amônio, ele também é solúvel em água. Por mais que ele não participe da família dos metais alcalinos, ele também é solúvel, beleza? Os poucos solúveis, né, são os intermediários, são os metais alcalinos terrosos, que eles são da família 2A da tabela periódica. Só que existe uma exceção nos metais alcalinos. O hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, eles são praticamente insolúveis, né? Enquanto que os outros metais que participam dessa família são pouco solúveis, esses dois aqui, como exceção, eles são praticamente que insolúveis. Não chegam a ser insolúveis, mas eles estão tendendo a não serem solúveis, certo? E por último, os outros metais, eles são insolúveis. Então, por exemplo, alumínio, zinco, cobre, ferro, eles são insolúveis em água, certo? Então, uma solução aquosa, se a gente tiver bases de outros metais que não da família 1A e 2A, a gente vai ter bases insolúveis, ok? E a última forma que a gente classifica as bases é a classificação quanto à força aqui, certo? Então, a gente viu que existe a classificação quanto ao número de íon hidróxido, hidroxila, quanto à solubilidade em água, e agora a gente está vendo quanto à força, certo? Então, a força ela é influenciada também pela solubilidade da base na água. Então, maior solubilidade, maior vai ser o grau de dissociação da base e mais forte essa base vai ser. A razão que a gente usa, né, a continha que a gente usa para descobrir a força dessa base é a razão entre o número de moléculas dissociadas sobre o número de moléculas dissolvidas, certo? Então, quanto maior for o número de moléculas dissociadas e dissolvidas, a gente vai ter um ácido forte. Então, quando esse alfa, né, for próximo a 100%, que são, por exemplo, os metais da família 1A e 2A, com exceção
do berílio, né, do hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, que são bases fracas, a gente vai ter tendendo a 100%, né? Então, bases da família 1A e 2A, com exceção desses que eu falei, vão estar tendendo a 100%, né? Vão estar quase que totalmente dissociados na solução aquosa em meio aquoso, certo? Já a base fraca, ela vai estar tendendo a 5%, né? Então, ela vai ser menor ou igual a 5%. Esse alfa, depois que eu fizer essa razão entre o número de moléculas dissociadas e o número de moléculas dissolvidas, e eu encontrar 5% ou menor que 5%, eu vou estar tratando de um ácido fraco. Casos de ácido fraco são, por exemplo, o hidróxido de amônio e o hidróxido dos outros metais, né? Que a gente viu que os outros metais, eles são insolúveis, certo? E já que a solubilidade ela vai interferir no grau de dissociação, se a espécie que eu estou trabalhando, se a base que eu estou trabalhando, ela não é solúvel, então significa que o meu grau de dissociação, né, que vai me dizer a força da base, vai ser baixo para esses metais que não são solúveis em água, certo? Bom, existe uma exceção, né? Porque a gente viu no slide anterior, né, na classificação de solubilidade, que o hidróxido de amônio, ele é solúvel em água. A gente viu que ele está junto lá com a família 1A, né? Que ela é solúvel. Só que ela é um ácido fraco. Nossa, você fica assim, nossa, professora, o negócio é solúvel, a gente acabou de ver quanto maior a solubilidade, mais forte é. Só que ela é uma base fraca? Como assim? Realmente, ela é solúvel em água, mas ela não tem um grau de dissociação alto. Então, o número de moléculas dissolvidas é alto, porque ela é solúvel. Mas o número de moléculas dissociadas é baixo, porque ela tende a não se dissociar. O hidróxido de amônio, ele tende a ficar na fórmula de molécula, ela tende a ficar na fase não dissociada. Ela prefere estar junto do que se dissociar, certo? Então, o hidróxido de amônio, em solução aquosa, ele não se dissocia de forma expressiva, mas ele se solubiliza, certo? Então, por isso que ela é uma base fraca, beleza? Bom, então a gente viu que a gente pode classificar pelo número de um hidróxido, pela solubilidade e agora pela força desse ácido, levando em consideração essa razão aqui. Então, levando em consideração essa razão, a gente consegue encontrar a força desse ácido, determinar se ele vai ser forte, moderado ou fraco, beleza? Levando em consideração que os fortes, eles geralmente tendem a se dissociar quase que em 100%, beleza? Bom, agora a gente vai ver como que a gente dá nome, né, para essas bases, né, mas se você, nossa, professora, você fica falando o nome das bases, mas como é que dá esse nome, né, como que eu sei, como que eu tenho que ser evidente para saber? Não, gente, a gente vai descobrir as regrinhas agora. Então, nomenclatura. Ó, para bases de elemento com NOx fixo, eu não sei se vocês já viram esse conceito de NOx, né, por agora, mas a gente vê geralmente em eletroquímica. Mas, em suma, né, um resumo, o NOx, ele é uma carga da espécie química, seja real ou formal. Real, a gente fala para compostos iônicos e formal para compostos covalentes. É uma carguinha que acompanha a espécie química, que acompanha o elemento, certo? Então, aqui, ó, para a família 1A, então a gente está falando de NOx fixo, então não varia. Na família 1A, a gente tem NOx fixo mais um para todos. Todos que estão na família 1A têm NOx mais um, e isso não varia. A prata, por mais que não esteja na família 1A, também tem o NOx mais um, NOx fixo mais um. Na família 2A também, né, que são os metais alcalinos ferrosos, eles também têm um NOx fixo, que aqui no caso é 2+. E o alumínio também tem NOx fixo, que é 3+. Para a gente dar nome, então, para as bases, a gente coloca o nome hidróxido somado ao nome do elemento positivo, ou seja, do cátion que acompanha o hidróxido, o íon hidróxido. Então, fica hidróxido mais tananana, que é o cátion. Então, vamos ver o exemplo. A gente tem o NaOH.
Então, hidróxido, qual que é o elemento, qual que é o cátion que está ligado aqui ao íon hidróxido? O sódio. Então, fica hidróxido de sódio. Aqui o segundo exemplo. Temos aqui cálcio, então fica hidróxido de cálcio, certo? O cátion é o cálcio, então depois de hidróxido vem cálcio. E aqui, a gente já até tem falado bastante já do hidróxido de amônio, olha lá. A gente tem o íon hidróxido aqui, o cátion é o íon amônio, então vai ficar hidróxido de amônio, certo? Então, para NOx fixo, é dessa maneira que a gente dá um nome para a base, certo? Quando o NOx é fixo. Bom, então se tem uma classe para NOx fixo, é porque existe uma classe que varia o NOx. Então, para base de elementos com NOx variável, a gente vai indicar, depois do nome do hidróxido, o NOx da espécie, né, do cátion, que acompanha o íon hidróxido. E a gente representa esse NOx através de algarismos romanos, certo? Então, não é números normais, é algarismos romanos. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro, né? Então, ó, aqui a gente tem OH e o ferro. Então, ferro OH2, beleza? E aqui a gente também tem ferro OH3. Então, a gente tem dois tipos de hidróxido com ferro, certo? Por que a gente tem dois tipos? Porque o NOx dele vai variar. Varia de qual para qual. Então, o NOx que ele estava aqui, que ele está nesse composto aqui, nessa base, é 2. O NOx é 2, lembra que faz aquele cruzadinho assim? Então, significa que o NOx dele é 2. Como que a gente vai escrever? Hidróxido de ferro, que nem aqui normal, só que a gente aqui acrescenta o NOx dele em algarismo romano, no finalzinho. Então, se o NOx dele é 2, eu escrevo aqui 2 em algarismo romano. Então, fica hidróxido de ferro 2. Que agora eu sei que o NOx que está no ferro é 2+, certo? Porque se eu escrever só hidróxido de ferro, qual o NOx que é? Vai ser OH2 ou OH3? Por isso que a gente representa aqui. A gente também tem outra nomenclatura nesse caso, que a gente pode escrever hidróxido ferroso. A gente vai ver como é que isso funciona daqui a pouco. Aqui para baixo, ó, tem o ferro, o OH3 e hidróxido de ferro 3, certo? Então, a gente representa o NOx aqui no final. Representando aqui no final. E a gente também pode escrever como hidróxido férrico, certo? Então, como que eu decido se um vai ser o férrico e o outro vai ser ferroso, certo? A regrinha é a seguinte. O NOx menor, a gente vai colocar o sufixo oso. E o NOx maior, a gente coloca o sufixo ico, certo? Então, entre o ferro 2+ e o ferro 3+, o que tem o NOx menor é o ferro 2+. Então, a gente pode escrever ele como hidróxido ferroso, com o sufixo oso. O ferro 3+, então, vai ser o NOx maior. Então, a gente pode escrever como hidróxido férrico, certo? Então, essa é a regrinha. Quando a gente tiver um NOx menor, a gente escreve oso. Quando a gente tiver um NOx maior, a gente escreve I. Beleza? Aqui a gente tem outro exemplo, que é hidróxido de cobre, né? Hidróxido de cobre, OH e o cobre, então hidróxido de cobre 1, que o NOx dele é 1, certo? E aqui, assim como nessa regra, a gente pode escrever hidróxido cuproso, porque a gente também tem o cobre 2+. Então, temos cobre 1+ e o cobre 2+. Então, cobre mais é NOx menor e o cobre 2+ é NOx maior. Então, hidróxido de cobre mais, e aqui a gente também pode escrever hidróxido cúprico, certo? Cuproso e cúprico, beleza? Bom, então, a gente finalizou todo esse conceito de nomenclatura. Então, bases de elementos de NOx fixo, a gente só escreve hidróxido e o nome do cátion. E aqui a gente, com NOx variável, a gente escreve hidróxido, o nome do cátion e o valor do NOx, em algarismos romanos. Então, a gente não pode esquecer. Deem uma olhada também na apostila, que lá tem uma tabelinha dizendo quais são os elementos com NOx variável mais importante, que acaba aparecendo nos vestibulares e tudo mais. Então, dê uma olhadinha lá, tá? Na tabelinha, beleza?
Bom, agora a gente vai ver as propriedades dessas bases, né? Quais são as propriedades delas. Bom, propriedade das bases. A gente tem o sabor cáustico adstringente. Então, por exemplo, quando tem uma banana que ainda tá meio verde, né? A gente vai lá comer, a gente sente aquele gosto que amarra a boca, né? Um gosto meio ruim, assim, um negócio meio estranho na boca. Então, é característico das bases, né? Esse sabor cáustico adstringente. A banana verde consegue representar isso muito bem. Que também tá no nosso dia a dia, né? Eu sei que tem gente que não come a banana verde desse jeito, mas tem muita gente que faz biomassa com isso daqui. E também tem o leite de magnésio, né? Isso daqui a gente usa mais quando? Quando que a gente usa muito isso daqui? Não sei se vocês já usaram, né? Eu já tive que usar. Quando a gente tá com o estômago queimando, sabe? E por que ocorre a queimação? Porque existe muito ácido no nosso estômago. E aí começa a queimar. A gente toma uma base, que no caso é o leite de magnésio, para compensar esse excesso de ácido no nosso estômago, certo? Então a gente toma uma base para neutralizar, certo? Outra propriedade é a condução da corrente elétrica em solução aquosa. Então, se a gente tiver a base sozinha, ela não vai conduzir. Mas se a gente pegar essa base e colocar em uma solução aquosa, ela vai conduzir corrente elétrica, certo? Por que isso ocorre? Porque a gente vai ter íons nessa solução e, devido aos íons, a gente vai ter condutibilidade elétrica. Ou seja, bases fortes, né, que elas vão se dissociar, ou seja, vão se separar em íons numa quantidade alta, elas vão ser boas condutoras. E as bases fracas, que vão tender a não se dissociar, ou seja, ficar como composto, elas vão ser má condutoras, porque não vai ter muita presença de íon, não vai ter tanta concentração de íons em solução com bases fracas, certo? Então, ou seja, vão ser más condutoras elétricas, enquanto que base forte vai ser boas condutoras elétricas, certo? Ácidos também conduzem eletricidade, né? São a única classe de compostos covalentes que conseguem fazer isso em solução aquosa, são os ácidos, também eles conseguem, né? Mas a gente está falando de bases agora. Agora a gente vai fazer os exercícios, né? Para que a gente consiga fixar, entender melhor e ficar bem claro todas essas questões aqui que a gente acabou de fazer, beleza? Então vamos lá, gente. Bom, os exercícios que a gente tem é da apostila. Aqui eu não peguei todas as alternativas porque a partir daqui, se eu não me engano, começava a nomenclatura de sais. E a gente não viu sais ainda, né? Então vamos lá. Aqui não pede pra gente escrever o nome desses compostos aqui. Então a é potássio e o OH, que é o hidróxido. Então fica hidróxido de potássio. A B, a gente tem bário e o OH. Então fica hidróxido de bário. Por que aqui é hidróxido de bário? Porque a gente viu que na nomenclatura a gente coloca hidróxido mais o nome do cátion, certo? Então o cátion é potássio, então fica hidróxido de potássio. O cátion é bário, então fica hidróxido de bário, certo? Lembrando que como eles são, ó, esse daqui é da família 1A, potássio da família 1A. Então, família 1A tem NOx fixo. Então não tem aquele negócio de escrever algarismo romano no final. Então, família 1A é NOx fixo, ou seja, a regrinha é apenas hidróxido mais o nome do cátion. Para a família 2A, também é NOx fixo. Aqui, ó, o bário está na família 2A. Então, fica hidróxido de bário. Já o ferro, a gente viu que o quê? Ele varia o NOx. Então, é a regra do NOx variável, certo? Tanto a C quanto a D. Aqui a gente tem o ferro com NOx 2 e aqui o ferro com NOx 3. Então, fica hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Ou a gente pode escrever de acordo com aquela regrinha, de que quando a gente tem um NOx menor, a gente escreve oso, e quando a gente tem um NOx maior, a gente escreve íquo. Então, fica hidróxido ferroso e hidróxido férrico, beleza? E aqui, essa daqui a gente tem o NH4OH, ou seja, íon amônio ligado ao íon hidróxido, beleza? Então, aqui, o NOx não é variável. Então, hidróxido de amônio. Essa é a regra. Então, é hidróxido mais o cátion que acompanha. Então, hidróxido de amônio. Beleza? Aqui nessa segunda questão, vai pedir para a gente classificar as bases de acordo com a força e a solubilidade em água. Então, eu tenho que dizer
para A, para B e para C, se ela é forte e se ela é solúvel. Então, vamos ver. A A é o hidróxido de potássio. A gente acabou de ver aqui, hidróxido de potássio. Ele é uma base que tem um metal da família 1A, ou seja, metais da família 1A tendem a ser bases fortes. Então, vai ser base forte. A gente viu também que metais da família 1A, que são metais alcalinos, eles são solúveis em água. Lembra aquele esqueminha que a gente viu na classificação de bases quanto à solubilidade? Vimos que o que é solúvel é família 1A. Então, hidróxido de potássio é uma base forte e é solúvel em água. Já a B, a gente tem o quê? O hidróxido de sódio. O sódio também está na família 1A. Então, bases da família 1A tendem a ser bases fortes, certo? São bases fortes. E a gente também viu lá na ordem crescente de solubilidade que os metais alcalinos, né, família 1A, são solúveis, certo? Na C, a gente tem o hidróxido de cálcio, tá? Na família 2A, o cátion, né? Que é o cálcio, família 2A. A gente viu que tanto a 1A quanto a 2A tendem a ser bases fortes, então, base forte. Só que a gente viu que a família 2A ela já é moderada, ela é pouco solúvel em água. Ela não é solúvel tanto quanto a 1A, mas ela é pouco solúvel, certo? E a D, que é o hidróxido de magnésio, é uma base moderada para fraca, né? É mais fraca. Ela é uma base moderada para fraca mesmo, fraca, porque ela é uma exceção na família 2A, porque ela é praticamente insolúvel. Por mais que ela esteja na família 2A, ela é praticamente insolúvel em solução aquosa, certo? Então, esse é o gabarito. Se vocês forem olhar lá na apostila, o gabarito está errado, porque diz que o hidróxido de magnésio é uma base forte. Não, ela não é uma base forte, certo? Porque se a gente falar que é uma base forte, vai parecer que ela é tão forte quanto essas daqui de cima, mas não é. Ela tá mais tendendo para moderada para fraca do que forte, certo? Então, não é uma base forte. O gabarito lá tá errado, certo? Bom, próximo exercício. Aqui a gente tem um exercício de somatório, então vamos dar uma lida aqui. Essa daqui é 4 e a 5, né? São as duas de somatória lá. Então, dados íons CO+, Hg2+, CO3+, Pb mais 4, NH4+, e Mn mais 2. Some os valores que correspondem às alternativas que contêm as fórmulas corretas. Então, de acordo com esses íons que ele nos deu, a gente tem que ver qual que é a fórmula correta que contém eles, certo? Então, vamos dar uma olhada. Ele deu aqui a gente o cobre com NOx 1, certo? Aqui nessa primeira alternativa, está falando que a gente pode escrever como cobre, né, CuOH3. Não tem como, né? Se o NOx dele é mais 1, aqui está sobrando duas cargas negativas nesse daqui, né? E composto tem que ser neutro. Então, essa primeira já não é. Aqui está mostrando o manganês. Então, é MnOH2. Aqui, qual que é o NOx dele? 2. Tá certo, ó. 2 mais e aqui 2 menos. É neutro, então tá certo. E aqui NH4OH. Essa daqui a gente até decorou já a fórmula. Então, a 2 também. Aqui a gente tem PbOH4. A gente até viu um exemplo desse, né? Mas vamos só ver aqui, ó. Que o NOx é mais 4, certo? Então, mais 4 e menos 4, certo? Então, é neutro. Então, tá certo esse daqui. Aqui tá falando o cobalto. Então, vai ser COOH3. Aqui o NOx dele é 3, certo? Então, ó, o NOx dele veio para cá, não veio? Então, aqui é mais 3 com menos 3, então é neutro também. Então, a 2 e a 4 estão certas. Hg mais 2, ó. Hg mais 2, o NOx é mais 2. O NOx passou para cá, então tá certo, porque aqui vai ser mais 2 com menos 2, que vai dar 0, então tá certo.
E aqui é igual a anterior. Se aqui estava certo, aqui também tá. Essa daqui tá errada, que a gente acabou de ver que a fórmula tem que ser essa daqui. A gente acabou de ver que essa tá errada porque a fórmula certa a gente já viu na anterior. Então, essa daqui a gente já pode desconsiderar. A gente desconsidera. E essa daqui, a primeira tá certa. Essa primeira tá certa, ó. Um OH para uma carga positiva. Só que essa daqui tá errada, ó. Tem duas hidroxilas e a gente acabou de ver que só tem uma aqui, certo? Porque o NOx do íon amônio é mais. É um mais. Com o menos do OH-, a gente tem um composto neutro. Então, essa daqui tá errada. Porque tem duas. Ou seja, é só fazer a soma aqui agora, ó. 8 mais 4 dá 12. Mais 2, 14. Certo? Então, deu 14 aqui. Agora, vamos ver a 5. Determine a soma das alternativas corretas. Então, vamos ler cada uma para determinar qual que tá certo. As dias bases têm fórmula geral BOH2. Isso é verdade, né? Porque tem dois íons e hidróxido aqui. Então, tá me indicando que tem 2 íons e hidróxido, então tá certo. As de base tem fórmula geral BOH2. Então, essa daqui tá certo. Vamos ver a segunda. O NaOH é uma base forte, é verdade. O NaOH tá lá o sódio está na família 1A, né? Que tendem a formar bases fortes. NaOH é praticamente insolúvel em água. Isso daqui é mentira, a gente acabou de ver lá naquela filinha crescente de solubilidade que o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, está junto com a família 1A. Então, eles são solúveis em água. A 8 aqui. O hidróxido de cobre 2 denomina-se hidróxido cúprico. Isso é verdade? A gente viu no exercício anterior. Cúprico é quando a gente tem um NOx maior. O cobre varia de NOx mais 1 e mais 2, ou seja, o NOx mais 2 é o NOx maior, então é verdade. A gente coloca o sufixo igo para o NOx maior. As bases de metais alcalinos são solúveis. Ó, as bases de metais alcalinos são solúveis, isso é verdade também. A gente viu lá. Aí aqui a última, o leite de magnésia é fundamentalmente composto pela dibase MgOH2, que é o hidróxido de magnésio. Então, essa daqui também está certa. A única que está errada é a 4. Então, a soma total das alternativas é 59. Beleza? Gente, então era isso por hoje. A gente terminou as bases e a gente vai ver os sais na próxima aula. A questão de nomenclatura, o que são os sais, né? E fazer exercícios também. Ok? Agradeço pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.